Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux Meus amigos e meus inimigos do confinamento, estamos aqui, eu, Jorge Serrão, Elcio Ribeiro Filho e o nosso Pedro Chaves Neto, para um debate, um aclaramento de ideias sobre o que está acontecendo agora, perspectivas que vêm por aí, essa crise do coronavírus nos seus aspectos políticos e econômicos, já que de saúde a gente entende muito pouco, então vamos cuidar dessa crise tanto quanto o mosquito da dengue, né, conhece de causar mortes. Então, vamos tratar de política e economia, que é o que é mais fácil. Vamos lá, Tá, vamos falar Serrão. das manifestações de domingo, cada um se manifestando. Elcio primeiro. Eu acho que foi uma demonstração bem expressiva da insatisfação das pessoas, né? Com como os governos regionais estão se comportando, em geral. É difícil você ter um governador hoje que possa se posicionar abertamente a favor do presidente, dado essas disputas que eles têm hoje entre Congresso, STF e Executivo. Então, dificilmente alguém vai se colocar na linha de tiro para defender qualquer pauta do Bolsonaro abertamente. Mas a manifestação foi bem expressiva aqui em São Paulo. As ruas estavam cheias de carro fazendo protesto. Não era só pessoas fazendo passeio, as pessoas estavam comprometidas com o protesto. Esse é um aspecto interessante. Um outro aspecto que a gente também tem que identificar, principalmente a manifestação de Brasília, lá em frente ao quartel-general do Exército, no dia do Exército, essa parece que chamou a atenção do mecanismo. A turma do mecanismo ficou meio nervosa com aquela manifestação pública, natural, radical. Pessoas que pediam lá intervenção militar, AI-5, fecha o Congresso, fecha o STF. A turma do mecanismo ficou muito assustada com isso. E hoje tivemos aí, desde ontem à noite e hoje de manhã, manifestações ruidosas, né, acusando o presidente Bolsonaro de estar tramando um golpe contra as instituições democráticas, que foi exatamente o que não aconteceu. Quem viu o discurso do Bolsonaro, lá no meu blog Alerta Total, publiquei por escrito na íntegra o que Bolsonaro falou, e se você ler aquilo ali, claramente não houve nenhuma manifestação antidemocrática por parte do presidente. Hoje de manhã cedo, ele também, na saidinha ali do Palácio do Alvorada, que ele para falar com a imprensa e com manifestantes, ele também deixou claro que o compromisso dele é com a democracia, é Congresso aberto, STF aberto, tudo aberto para o debate transparente e democrático. Então, o mecanismo ficou nervoso. Isso é um bom indicativo de que talvez estejamos no caminho certo. Tem que pressionar para que ocorra a mudança. O Brasil tem que passar por reformas estruturais, principalmente reforma política, né? Até conseguimos ter maturidade e discussão suficiente para a mudança dessa Constituição de 1988, que é a mãe de todas as desgraças do Brasil. Podem ter certeza disso. Pedro Chaves, o que você achou dessa confusão toda? Bom, eu vi no Facebook, principalmente, que as manifestações foram no Brasil inteiro. Não foi só em São Paulo, no Rio de Janeiro. Foi na Bahia, em Porto Alegre, enfim. E isso eu achei muito interessante. Fora as manifestações das cidades do interior de São Paulo, que já temos cidades com mais de 1 milhão de habitantes, como Campinas e Osasco, etc. Mas o que eu acho mais interessante é que nós hoje não temos imprensa livre. Toda a imprensa está voltada para atender os interesses do mecanismo. Então, hoje, se nós entrarmos nos portais dos 2 principais jornais do país, eles querem fazer intriga, para dizer que o presidente é truculento, atacou as instituições, etc. Mas o mais curioso é quando ele fala que alguns militares
ouvidos foram contra. Eles não têm a coragem de dizer o nome. Então, isso parece fofoca de comadre do interior dos anos 30 do século passado. Então, Sim, além de uma invencionice, né? Que você, quando você não diz o nome, não dá nome aos bois, né? Ou nome às onças, fica esquisito o negócio, né? Exatamente. Então, mas isso tudo, eu acho que há um vídeo que foi postado, que eu já até comentei com o Elcio, sobre um jornalista argentino, Nicolás Moraz, que está no YouTube. Ele parece que gravou esse vídeo há uns 3 dias atrás, onde ele fala abertamente que o Soros teria ligado para o presidente argentino pedindo para ele prejudicar ao máximo o Bolsonaro. Então, como diz o italiano, se non è vero, è bene trovato. Com certeza. E aí eu acho que a gente entra na questão já da disputa entre os poderes, que o esgarçamento do tecido social brasileiro ele está se acirrando cada vez mais, né? A gente vê uma sociedade, digamos, dividida, ao que aparenta ser um racha no meio, mas que ficaria à prova de tirateima para descobrir efetivamente qual que é essa divisão social que efetivamente se manifesta no contexto de desgaste em relação às instituições que foram fundadas ou reconfirmadas com a Constituição de 88, porque eu fico vendo as manifestações dos políticos, dos ministros do STF, falando que não é democrático atacar as instituições, mas o Estado brasileiro não são as instituições que hoje compõem a máquina pública. O Estado brasileiro é o povo, é a nação, é o povo. O povo é maior do que instituições. Então, se a gente vê já um claro desequilíbrio entre os poderes, a gente já vê atuação constante e clara de conluio entre personagens de um poder com outro poder, personagens inclusive dentro do poder executivo que fazem parte do Deep State, que estão presentes nessas administrações de maneira constante, que não são cargos de eleição, são cargos de nomeação e manutenção por nomeações. Então, são os cargos que efetivamente fazem parte do toma lá da cá. E ninguém aguenta mais assistir ao desmando dessas pessoas que ocupam esses cargos, que definitivamente corromperam as instituições. As instituições estão saturadas. Eis o que as pessoas estão se manifestando na rua. Elas não aguentam mais instituições saturadas, elas não aguentam mais ver. Agora a gente vê a transformação do plano que era para ser um plano de austeridade em um plano de bailout de estados e municípios que não conseguiram cumprir com meta fiscal. Então, assim, é o cúmulo do absurdo. E ninguém está falando nada direito sobre isso. Ninguém na imprensa está falando nada sobre isso. Eles só estão playing ball, estão jogando conforme o establishment político precisa. E aí a gente entra na questão. A imprensa, a mídia mainstream, ela está completamente corrompida. Completamente. Eles estão simplesmente vendendo notícia para, como eles falam no termo em inglês, para catch eyeballs e ficar prendendo a atenção da população brasileira com pânico. É puro caos. Não existe notícia. Existe infotainment. Exatamente. E aí a gente vai bater no ponto que o mecanismo vai sentir aquela dorzinha, sabe? Aquela dorzinha terrível. Então vamos bater. O ponto é esse. Essas instituições que dizem aí que estão funcionando normalmente, eu acho que elas estão funcionando normalmente. Vai chegar aí o fim do mês, o salário da turma das instituições vai cair direitinho lá no banco, né? O Olerite vai dar nota 10. E as pessoas, o povo, aquele pessoal que estava na rua ontem,
a maioria ali não tem o seu dinheiro garantido, né, para a própria sobrevivência. Então, no Brasil, nós estamos tendo aí uma aberração de que as instituições, se elas estão funcionando normalmente, elas estão funcionando muito mal. E estão funcionando contra o interesse público. E essas instituições, a base delas, quem é? É a Constituição vilã de 1988. 22 de setembro de 1988. Os Estados Unidos tiveram 11 de setembro. A gente teve o 22 de setembro, né? Foi 11 para 22. A nossa Constituição catastrófica, que José Sarney, o grande profeta do caos, previu que o Brasil seria ingovernável com essa Constituição. Ele quase acertou na mosca. É que a governabilidade picareta descobriu que basta fazer acordos negociatas de coalizão com quem estiver na presidência da República, que aí dá para fingir que está governando. Só que isso daí não está funcionando com o Jair Messias Bolsonaro, que desde que assumiu o mandato avisou, olha, esse jogo eu não vou jogar. Então, vão bater nele cada vez mais até que ele ceda e comece a fazer esse jogo. Ele não está fazendo esse jogo. Então, essas instituições, as instituições do mecanismo estão funcionando normalmente, sim, Pedro Chaves. Estão a toda para arrebentar com a gente. Eu acho que rezo para que ele não ceda, porque aí o desespero dos que querem chantageá-lo vai aumentar cada vez mais até o dia do colapso, né? De um jeito ou de outro. A minha tese é que haverá um linchamento público de algum figurão, porque quem trabalha do dia a dia, trabalha de manhã para jantar à noite, esse não aguenta mais. Aliás, eu li um pouco antes de entrar aqui, que liberaram o comércio em Florianópolis, que é uma capital importantíssima, de um estado civilizadíssimo. Né? Enfim, então agora vai pipocar. Vai ter que abrir num lugar, no outro, e principalmente nas cidades médias, que o prefeito vai sentir uma pressão que ele vai ficar entre a cruz e a espada. Ele vai contrariar o governador, mesmo com as ameaças que vem sofrendo. Então, é isso que eu acho. Então, eu acho que a crise vai, pela primeira vez, acabar mal. Vai acabar com sangue. A previsão é sangrenta. Já estamos tendo aí as mortes pelo coronavírus, que, para azar da imprensa agorenta, não está sendo em quantidade tão gigantesca quanto se esperava. Está havendo mortes? Sim. Mas no Brasil se morre muito mais gente por outros problemas. Problema cardíaco, câncer, problema respiratório não ligado ao coronavírus, diabetes, trânsito, violência, tudo mata mais que essa onda pandêmica que está aí nos atingindo. Por tiro foram 10 vezes mais do que as mortes pelo coronavírus no Ceará. Só isso. Só para a gente lembrar do fatídico carnaval pandemônio do crime no Ceará, né? Morreram 200 pessoas em 10 dias. E aí, por falar o coronavírus carnaval, apareceu, né? sumiu do assunto. Peraí, vocês acabaram de ter uma crise aí que 200 pessoas foram assassinadas em 10 dias. Já não é mais assunto isso. E o carnaval, né? Que o presidente Bolsonaro, agora está todo mundo lembrando disso, antes não lembravam. No dia 3 de fevereiro, antes do carnaval, ele baixou medidas, o Ministério da Saúde baixou medidas preventivas para tratar dessa questão do coronavírus que estava vindo por aí. E aí, todos os governadores e prefeitos interessados em ganhar dinheiro com o carnaval permitiram que o carnaval acontecesse. Aí acabou o carnaval, eles ganharam dinheiro, começou a crise do coronavírus mais intensa, aí eles resolveram fechar tudo, partir para o lockdown, isolamento, distanciamento social, tudo que eles não fizeram no carnaval, o samba do crioulo doido, eles fizeram depois, e o que gerou é essa recessão, essa crise econômica que nós teremos imensa dificuldade de sair dela. Esses governadores e prefeitos criaram. A conta tem que ser passada para esses picaretas. Aliás, governos estaduais e prefeitos, se você olhar lá a cobrança tributária, a questão tributária,
eles são os verdadeiros campeões da extorsão contra quem tenta produzir no Brasil. Não é o governo federal. Em relação à crise econômica, eu queria acrescentar o seguinte. O Brasil não sofreu ainda bombardeio atômico, terremoto, tsunami, vulcão. Então, todas as empresas estão aí. E a analogia melhor que eu ouvi foi o seguinte: o motor do automóvel não funciona sem azeite. Mas no momento que você põe azeite, ele volta a funcionar normalmente. Então, a retomada, eu acho que vai ser muito mais rápida do que qualquer gênio da economia possa imaginar. Por causa disso, porque a ânsia de produzir e de melhorar da população trabalhadora, depois de quase 40 dias de prisão, para falar em português, claro, nós estamos presos. Né? Então, eu acho que, por isso é que eu acho que vai ter uma reação violenta, principalmente como os truculentos, como aqueles vagabundos lá em Araraquara, que agrediram uma senhora, algemaram a senhora que estava tomando sol do parque. O fim da picada. Aquilo ali isso aí é um dos efeitos colaterais dessa onda do coronavírus mais perversos, né? O atentado contra os direitos fundamentais do Brasil. A nossa Constituição de 88, aliás, que é cheia lá de direitos nos seus artigos 5º, ela foi violentada, estuprada e rasgada em todos esses episódios, porque Ministério Público, Supremo Tribunal Federal ainda ficaram do lado da turma da opressão, dos lacradores da opressão. Então, essa Constituição nossa, que foi feita para ser isso, um instrumento das oligarquias, a regra valer para quem tem poder político e dinheiro, e dane-se o povo. O povo é o otário que tem agora que ir para a rua, partir para manifestações exageradas ou não, justas ou injustas. Agora, vamos para a crise, para essa briga entre os poderes, que é o gancho dessa grande confusão que foi armada. Como é que vocês estão vendo, Elcio e Pedro, essa briga, essa guerra de todos contra todos os poderes? Uma coisa já dá para avisar de antemão. Se o Rodrigo Maia estava pensando em armar um golpe legislativo que permitiria a reeleição dele, a vaca foi para o brejo, porque Roberto Jefferson ontem saiu gritando em relação a isso, e aqueles lá do Congresso que querem sentar na cadeira do Rodrigo Maia não vão deixar que ele se perpetue no poder. Então ele vai começar a sentir agora o golpe que ele aplicou por dentro, tomando um troco entre os seus pares. Mas queria a visão de vocês sobre essa confusão também. Eu acho que para a gente conseguir abordar direito a questão de disputa entre os poderes num contexto de cada um deles, a gente precisa entender o que efetivamente se passa em cada um deles, né? Como o próprio Luiz Felipe de Orleans e Bragança já tinha mencionado, o Congresso ele tem uma composição muito esquisita, porque você tem as regiões que compõem em torno de 35% da população, tem, respectivamente, na Câmara e no Congresso, 43% e 46% das cadeiras. Ou seja, existe um descompasso completo em relação a como você compõe o Congresso Nacional de um ponto de vista de representatividade. Isso já é um problema que vinha sendo discutido por várias pessoas, ou vira e mexe alguém levanta essa questão, mas ninguém efetivamente aborda a questão, só fala que existe um problema. E aí ninguém trata do problema ou ninguém dá o nome aos bois. A gente tem um sistema no judiciário de nomeação centenária e tácita, que também é uma composição de órgãos que deveriam ser técnicos, elas se tornam composições políticas. Então, você pega
ex-presidente Lula. Vamos pegar o Lula, por exemplo. O presidente Lula nomeou mais de 300 magistrados. A gente fica pensando, não, mas não, STF, não, eles nomeiam também para STJ, TSE, nomeia desembargador. Então, assim, que respeito às instituições que a gente tem que ter quando as instituições só fazem parte de um jogo de nomeações. Quando a gente tem... E tem um outro jogo mágico também, uma coisa mágica que acontece no judiciário brasileiro, que é os magistrados conseguem colocar para trabalhar no judiciário suas esposas, seus maridos, seus filhos. Parece que o saber jurídico é genético, né? É um negócio assim muito impressionante, né? É genético e, na verdade, se você parar para pensar, uma forma fácil de você contornar a questão do nepotismo é indicação cruzada de gabinete. Aparentemente, o desembargador fulano e o desembargador ciclano, eles têm lá composições dentro do gabinete deles, que são nomeações que a princípio não pareceriam nada, mas se você puxar, existe uma relação pessoal entre todos eles. Assim, não existe judiciário, gente. Existe mais um cabidal de emprego que é feito, e esse é o pior de todos. Esse é o que mais se arrasta ao longo da história da República, da velha República, que vira e mexe, vem sendo chamada de Nova República, mas é a velha República. São todos os herdeiros de todos os oligarcas, de todos os rincões do Brasil, principalmente Nordeste e Sul do país, que atuam em conjunto, e essas nomeações acontecem faz 100 anos. Entra Estado Novo, entra regime militar, não muda nada, eles continuam agindo exatamente da mesma maneira. Eles são o Deep State. Não importa quem governe. Essa oligarquia manda no Brasil. Essa oligarquia manda no Brasil. É isso que os amigos e inimigos que estão nos assistindo precisam saber. E eles, e o instrumento deles, de brincadeirinha deles, é essa Constituição de 88, que dá suposta, entre aspas, legitimidade e legalidade aos atos bárbaros que eles praticam. É isso aí. Eu acho que vocês falaram muitíssimo bem. E uma vez eu li uma coisa jocosa, mas muito verdadeira, que o sujeito entra para a magistratura com 20 e poucos anos e no dia seguinte ele já se acha Deus, no mínimo semideus, o mais humilde. Aí ele se interessa por 3 assuntos: aumento do próprio salário, homenagens e outras vantagens. Se não for um desses 3 assuntos, ele não se interessa, né? Já contamos aqui a história das galinhas que foram reclamar com Deus e se sentiam injustiçadas porque todos os animais tinham 2 orifícios, um para copular e o outro para defecar, e elas tinham um só. Deus passou a mão na cabeça e falou assim: vou pensar no caso de vocês. Por enquanto, vocês vão tomando naquele lugar. Por aí. Por aí. Então é isso, estamos aí, Brasil, vítima de uma oligarquia, né, perversa, e que o povo agora está se rebelando contra o mecanismo e contra os desmandos dessa oligarquia, que diz que está tudo dentro da normalidade democrática. A normalidade democrática, eu acho que é essa da galinha aí que o Pedro acabou de falar. Exatamente. Vou pensar no caso de vocês. Por favor. Acho que do que eu tinha para contribuir sobre esse tópico, sem a gente se alongar muito, é isso. Acho que é o que vale mencionar, se cruzar o que foi dito em relação ao que o príncipe mencionou, da representatividade desses determinados estados no Congresso, e também outro dado interessante, que é a população economicamente ativa desses estados é em torno de 50% a 70% de funcionários públicos. Eis a explicação para essa alta representatividade que eles têm para fazer votação de aumento de salário do servidor. Bom.
É um Ou sistema que seja, funciona perfeitamente. Ele só não funciona pra gente. sim. Então, nós temos uma distorção econômica. Um país que é capimunista, né? Onde o principal empregador é o Estado, são os Estados, são os entes federativos. Né? Então, isso cria uma distorção econômica. Nos transformamos numa União Soviética. O Estado é que manda. Então, quem é que vai querer mudança nesse Estado que é nababesco, que dá dinheiro tão fácil para tanta gente, para 50%, 60% da população? Essa é a nossa dificuldade, esse é o grande desafio. Então, temos aí, pelo menos, para ser justo, metade da população que é Estado dependente, e a outra metade que não é e que paga a conta da Estado dependência. Isso é triste, né? O Brasil é uma União Soviética sem o Lenin e sem o Stalin. E quando a gente fala que é uma União Soviética tropical, não é brincadeira. A economia da União Soviética era metade estatizada e metade economia informal. É literalmente a economia brasileira. Eu não sei aonde as pessoas que pensam que existe livre mercado ou que acham que as pessoas que querem livre mercado querem destruir o país. Olha só os exemplos de livre mercado. Nunca existiu livre mercado no Brasil. Nunca. Não. Nunca existiu. E pessoas que tendem a se alinhar com o lado da esquerda vivem fazendo esse tipo de ataque. Eles não fazem nem ideia do que é um livre mercado. Eles nunca viram, nem comeram. Eles só ouvem falar. É verdade. O que eles chamam de neoliberalismo, essa porcaria nem existiu. Né? Porque a gente não teve nem liberalismo, que dirá neoliberalismo. Né? E quem é o maior exemplo do neoliberalismo? Né? Eis a questão. Quem é o grande representante do neoliberalismo? Quem é? O mesmo que ajudou a escrever a Constituição Brasileira de 88, em parceria com o Nelson Jobim, o grande gênio da raça, Fernando Henrique Cardoso. Não é isso? E aí ex-presidente por 2 mandatos. Vira uma loucura. O homem que inventou a reeleição, né? O homem que botou a reeleição via emenda constitucional, que era conveniente para ele. Né? Conveniente foi transformar um Congresso eleito no curso normal de eleições em constituinte e ninguém falar nada. Né? Sim, o Congresso. Isso é que é loucura. Isso é que é loucura. Tivemos a nova república foi o quê? Nova república foi um golpe militar. O general Leônidas Pires Gonçalves colocou na presidência José Sarney, que não foi eleito para isso. Quem foi eleito foi o Tancredo Neves. Só que o Tancredo morreu, foi eleito pelo colégio eleitoral por eleição indireta e morreu. E aí, o general Leônidas Pires colocou José Sarney. José Sarney, um ano depois, tivemos a eleição baseada no plano cruzado do Sarney, e essa eleição foi quem elegeu os constituintes de 88. Ou seja, eles não foram eleitos para fazer uma constituinte. Então, essa Constituição ela já nasce ilegítima por quem a elaborou. Então, porque eles não eram um Congresso originário. Eles não eram um Congresso Constituinte originário. Claro. Não era. Então, assim, E essa falha é uma falha grave. Ninguém discute isso. A gente tem aula de direito constitucional na faculdade como se a Constituição fosse uma coisa maravilhosa. Eu fico pensando nos meus professores de constitucional, assim, olhando em perspectiva, eu fico pensando, que bando de mongoloide. É só isso que eu tenho para dizer deles. É um bando de mongoloide. Tinha só uma, a que efetivamente falava a verdade, que era a única que falava a verdade, todo mundo achava que era louca. Você vê, né? O tempo que a gente tem. As pessoas que efetivamente são consideradas loucas são as mais sãs. Esse é o momento do país que a gente está. E aí fica falando, assim, não para a gente fugir da questão da pauta econômica, mas para falar, assim, eu não entendo o que as pessoas têm na cabeça de chamar um presidente, um político claramente de esquerda, de neoliberal, como se ele fosse da direita. Ele só operava uma outra face da moeda, que era uma livre entrada e saída de membros do mercado financeiro no contexto do governo dele.
Só isso, exatamente isso. Por isso que a briga nossa agora, a grande luta do brasileiro agora tem que ser pela reforma política. O mecanismo desaba se acontecer reforma política. Se a gente tiver aqui o voto distrital, se a gente tiver o voto livre, se você tiver partidos políticos livres, você poder ter candidaturas independentes dos partidos políticos, acabar com essa vergonha, com essa excrescência chamada fundo eleitoral. Você quer criar o teu partido, você cria o teu partido que você quiser, e o grupo que criou o partido, que banque o partido. Então, se tiver isso aí, a gente faz uma revolução. Depois dessa reforma política tocada e realizada, aí a gente vai começar a eleger gente com representatividade. E aí a gente pode pensar, tendo voto distrital, a eleger pessoas para a constituinte, para um grupo que vai fazer especificamente uma constituição nova contra essa de 88, que não tem mais condição. Uma Constituição que já foi emendada mais de 150 vezes. Isso aí já era. E é só para lembrar que nos quase 200 anos de independência do Brasil, tivemos uma única Constituição feita conforme deve ser feita. Foi a Constituição de 1946, que os constituintes foram eleitos, fizeram a Constituição e voltaram para casa. Quer dizer, não foram lá para tentar arrumar uma brecha, um atalho, como se diz hoje em dia, para os seus próprios interesses. Sim, exatamente. Então, a gente precisa hoje da política ter legitimidade. Agora, retomando a questão econômica, né? Uma das dificuldades para a retomada econômica é como é que você vai fazer uma retomada econômica num país que opera dentro desse sistema oligárquico feudal que a gente acabou de falar. Um país em que metade trabalha para receber dinheiro do ente estatal, da União do Estado e do município, e o resto, igual na União Soviética, vive na economia informal. Esse é um desafio gigantesco que a gente vai ter, mas que a gente vai ter que pensar um grande plano, e esse plano já está sendo pensado, já tem cabeças pensantes tratando dele, que é um grande plano de infraestrutura para o Brasil. Então, esse é um caminho que eu acho que vamos ter que trilhar e que eu queria a opinião do Elcio e do Pedro. Quer ir primeiro, Pedro? Não, vai você. Tá bom. Eu acho que poucas coisas que estão sendo ditas no momento, e muito a gente vê participação do ministro da Economia em lives com pessoas do mercado financeiro, corretoras de investimento. Assim, nada contra essas pessoas e o que eles fazem, mas eles não entendem nada de economia. Eles entendem só de ficar fazendo afago para o ministro da Economia. Ora, vejamos quais foram as medidas emergenciais que o ministro da Economia agora receitou para tentar tratar da crise econômica que a gente está vivendo por conta do vírus. Eis que ele simplesmente submeteu para os bancos um alívio no contexto dos compulsórios deles e liberou 1 trilhão de liquidez para eles, sem nenhuma contrapartida. Sem nenhuma contrapartida. Então, você fala assim, olha, eu, como advogado, eu trabalhei em algumas operações com bancos de desenvolvimento, e isso é bem comum, né? Os empréstimos dos bancos de investimento ou de linhas de crédito para bancos tradicionais, bancos privados, eles sempre foram feitos com contratos que têm condições claras em relação ao desembolso daqueles empréstimos ou daquelas linhas de crédito que estão lá estabelecidos. Como que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central não pensaram nisso? Né? Como que eles não pensaram que, na verdade, eles têm que impor essas condições contratualmente para os bancos repassarem esse dinheiro para o comércio? Esse dinheiro não chegou até agora. A gente já tem um monte de empresa fechada, a gente tem um monte de gente desesperada fazendo repactuação de dívida com os bancos. Os bancos estão fazendo a festa. E
a gente tinha 11, 13 milhões de desempregados, com os autônomos a gente tinha em torno de 20, 22 milhões de desempregados antes da crise. Nos Estados Unidos, eles tinham em torno de 1, 2 milhões de desempregados, hoje eles têm 27 milhões, faz as contas. Se os Estados Unidos estão com 27 milhões de desempregados, quantos o Brasil, que o zero do Brasil é 22 milhões, quantos que a gente deve ter hoje? Quantas pessoas estão desempregadas? Então você vê um ministro da Economia que tem zero visão de estadista, ele pensa como um operador do mercado financeiro, como todos os ministros da economia que vêm desde 88, todos pensam como operadores de mercado financeiro. Nenhum entende nada de economia. Nenhum. Você vê os grandes presidentes de empresas estatais são o quê? Banqueiros. O que eles entendem de economia? Nada. Eles entendem de mercado financeiro. Eles não estão preocupados com a economia, eles estão preocupados em como a gente vai gerar retorno. Sem nenhum compromisso com a população brasileira. Então, eis o que está sendo discutido lá nos Estados Unidos. O Trump agora ele quer implementar meio que um New Deal de reforma da infraestrutura do Estado americano como um todo, para tentar abarcar esses 27 para mais milhões de desempregados que estão aí. Por que a gente não está destinando esse 1 trilhão de reais para fazer exatamente isso? E principalmente no contexto de um bando de Estado que não tem nenhuma capacidade, até decretar um estado de calamidade, por que esses estados não estão recebendo intervenção efetiva, né? Não intervenção conspiratória, mas intervenção do atestado de incompetência deles, porque eles estão tentando usar essa crise como uma desculpa para fazer mais desmando. Então, que o decreto de incapacidade deles seja o efetivo fato gerador da intervenção desses estados. Precisam ser intervidos. Rio de Janeiro, todos os estados do Nordeste, você pega lá no Norte, no Maranhão, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém está fazendo nada. Então, esse é o grande Ministério da Economia que a gente tem. Está preocupado em dar dinheiro para banco, não está preocupado em repassar esse dinheiro. A gente tem um presidente do BNDES que nem aparece, está desaparecido, ex-BTG, né? Está desaparecido, nunca abriu a caixa preta do BNDES, gastou 50 milhões de dólares, é isso, Pedro? 50 milhões de dólares ou de reais? Com auditoria fiscal que chegou e jurídica que chegou à conclusão de que não teve nenhum problema lá no BNDES. Caramba, gastaram 50 milhões de reais com uma auditoria que não concluiu nada, sendo que todo mundo sabe que alguma coisa tem que ter, não é possível. O JBS não ganhou dinheiro à toa, o Debrecht não ganhou dinheiro à toa, e de repente não tem nada? Não, e esses estados, né, eles não estão em estado de calamidade, eles são a calamidade. A calamidade. E o Brasil tem que mudar essa visão de economia, né? Muitas empresas aí também operam nesse sistema. Em vez de elas cuidarem da atividade fim delas, elas vivem do lucro de tesouraria, elas vivem de aplicações do mercado financeiro. Muitas empresas operam dessa maneira, né? Então, é o que o senhor acabou de falar, é a farra dos bancos, é o império dos bancos. O Brasil é um país capimunista, rentista, operado com a alegria dos bancos. E estão ligando aí são as fãs do Pedro Chaves reclamando por que a cara dele não está aparecendo na nosso Talk Tank aqui, né? Ou Tank Talk. Eu queria só continuar um pouco da linha, porque a gente já discutiu a questão do... Vamos esperar o Pedro sair da ligação. Eu acho que foi o Jorge Soros ligando para você para reclamar do que você falou na Argentina aí. Ele tocou outro número, é isso aí. Ele não tocou o telefone. Ótimo. O que eu queria falar também, Serrão, é o seguinte: não é só uma questão de Ministério da Economia. Eu acho que para muitos existe uma impressão de que o nosso ministro da Infraestrutura, o grandíssimo Tarcísio,
ele é um grande ministro, está fazendo uma atuação impressionante. Impressionante para quem? Porque ele, de infraestrutura, não parece entender nada. Ele parece só entender de asfaltar a rodovia. Ele deviam transformar o cargo dele para asfaltador oficial da República e colocar um efetivo ministro da infraestrutura lá. Porque o Ministério da Infraestrutura não tinha que estar preocupado em fazer venda de ativo, concessão e asfaltar a estrada, mantendo a política de benefício do lobby rodoviário e mantendo todo o resto da infraestrutura logística do país aos frangalhos. Ou seja, o cara ele não tem visão, ele não se manifestou, não construiu uma hierarquia na estrutura do Ministério da Infraestrutura para poder lidar com os problemas dos lobbies antigos que se mantêm o gargalo rodoviário aceso. Então, assim, eu fui numa reunião da NTT com meu pai recentemente, faz um ano mais ou menos, né? Tinham representantes da ETL, tinha uma galera do lobby rodoviário, tinha uma galera da NTT, e a preocupação deles era: nosso planejamento de infraestrutura jogaram um mapa com rodovias, e mostraram para a gente, a gente está completando todas as obras inacabadas dessas rodovias conforme a mancha eleitoral dos deputados. Conforme a mancha eleitoral dos deputados. Então, assim, essa é a preocupação de infraestrutura deles. Então, quem que manda no Ministério da Infraestrutura? É o ministro da Infraestrutura ou são os deputados que estão preocupados com a eleição? O que o ministro de Infraestrutura entende efetivamente de infraestrutura? Eu não vi nada até agora. Eu não vi nenhum. Não, e o mais grave do que tudo isso, pode ser até que ele entenda, mas o debate sobre infraestrutura no Brasil está muito pobre. Por falha da imprensa, por falha do governo, mas esse debate é um debate que está devendo, tem que acontecer. Faz 40, 50 anos que o meu pai luta para tentar implementar o modelo intermodal realmente feito no Brasil, de hidrovias e ferrovias e rodovias, num esquema que seja efetivamente benéfico para o desenvolvimento econômico do país, para a gente gerar riqueza. E é sempre a mesma balela. É um bando de burocrata que fica ocupando todos os cargos de todas as autarquias referentes aos outros modais de transporte. Ninguém entende nada, absolutamente nada. Se você for no DENIT, se você tiver algum conhecimento de infraestrutura, você olha para as pessoas e você fala quem é essa câmara de eco que está falando para ela mesma e continua gastando milhões e bilhões todos os anos, não fazendo absolutamente nada. Você tem exemplos de obras que você pode pegar, obra no interior de São Paulo. Você tem pontes que foram refeitas nos últimos 5 anos, nos últimos 50 anos, 5 vezes, todas as vezes errada, todas as vezes gerando gargalo para todos os outros modais de transporte, ninguém fala nada sobre isso. Bom, exatamente. Eu queria só falar em relação ao ministro da Economia, é o seguinte, ele vem do sistema financeiro, então você pôs a raposa tomando conta do galinheiro. Então, não é possível ter outra atuação, tá certo? E aqui, os bancos em São Paulo, aqui no Brasil, e principalmente em São Paulo, sofreram um processo de concentração bárbaro. Quando eu me formei, nós tínhamos uns 480 matrizes. Hoje, de banco de expressão, tem o quê? 10, se tanto. Então, se você ficar inimigo de um banqueiro, você está de cuidado, porque pelo telefone ele fala com os outros todos companheiros e você não vai ter crédito nenhum. Era isso que eu queria falar. Muito bem, então acho que para o nosso Tank Talk de hoje, acho que a gente já falou até bastante sobre diversos assuntos relevantes, né? Assim que der, a gente volta com novas questões a serem debatidas nesse espaço que a gente está criando para debate sério de questões relevantes. Não adianta chegar aqui e fazer abobrinha. A gente vai criar até um programa de abobrinha depois, que o povo quer. O povo quer insistentemente o nosso Pedro Chaves mostrando o seu lado ator, que vai ser uma coisa que vai
Isso é impressionante. O cara que estudou com Antônio Fagundes e Regina Duarte, eles cumpriram o verdade. seu papel. Pedro Chaves ainda está devendo dele, né? Eles foram meus colegas de classe. Pois é. Então vamos aguardar os próximos espetáculos. Bom, temos já 40 e poucos minutos de gravação. O Elcio que sabe quando temos que terminar ou continuar. Eu acho que a gente pode guardar mais para depois. Sim, Então, sim. é isso aí. Aperta o botão, plim, plim, fecha aí. O Tanque Talk vai voltar a qualquer hora e você já vai se inscrevendo lá na nossa página. É isso aí. Aquele abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.